Cristãos de todo o mundo acreditam firmemente que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, a luz que veio ao mundo para guiar os perdidos. No entanto, após mais de 2000 anos, nenhum ser humano vivo hoje teve o privilégio de vê-lo pessoalmente em sua forma terrena. Mas será que sua presença realmente se dissipou com o tempo? Muitos estudiosos, teólogos e fiéis acreditam que há sinais, vestígios e evidências que apontam para a existência contínua de Cristo ao nosso redor. E se eu te dissesse que há indícios impressionantes que podem provar que Jesus ainda está entre nós de uma maneira que talvez você nunca tenha imaginado? Cristo nas chamas. Em abril de 2019, o mundo testemunhou, atônito, o incêndio devastador que consumiu grande parte do telhado da icônica Catedral de Notre-Dame. Esse templo medieval, erguido no século XI, é um dos marcos mais reverenciados do cristianismo e uma verdadeira joia da arquitetura gótica. A tragédia causou uma onda de choque global, pois Notre-Dame não é apenas um símbolo religioso, mas também um testemunho da fé que atravessa séculos. O fogo teve início no sótão da catedral, exatamente abaixo do telhado, espalhando-se rapidamente pelas estruturas de madeira centenárias. O alerta foi acionado a tempo, garantindo que todos os presentes fossem evacuados em segurança. No entanto, as chamas não pouparam a estrutura, reduzindo a cinzas uma parte significativa desse patrimônio sagrado. Mas foi em meio ao caos que algo extraordinário aconteceu. Uma imagem capturada por uma mulher escocesa viralizou nas redes sociais, deixando muitos boquiabertos. Observando atentamente as chamas, algumas pessoas afirmaram ver nelas a figura inconfundível de Jesus Cristo. Para muitos, esse era um sinal poderoso, um lembrete de que mesmo diante da destruição, a fé permanece intacta. Aparição em uma igreja na Bulgária. A igreja é, para muitos, um santuário onde a presença de Jesus Cristo pode ser sentida de maneira profunda. É o refúgio espiritual dos fiéis, o local onde corações aflitos buscam conforto e orientação. Mas e se, além de sentir sua presença, alguém realmente o visse? Em 1990, um acontecimento inexplicável tomou conta de uma igreja em Sófia, na Bulgária. Durante uma celebração religiosa, algo incomum aconteceu, deixando os presentes em estado de choque. Um vídeo capturado naquele dia registrou algo que até hoje desafia explicações. Uma figura de branco, de pé entre os fiéis, observando silenciosamente a cerimônia. O detalhe mais perturbador: nenhuma das pessoas presentes naquela noite se recordava de ver alguém com tais características no local. Jesus nas nuvens. Ao longo dos séculos, fiéis de todo o mundo relataram avistamentos de imagens sagradas em lugares inesperados. Mas às vezes, essas manifestações não ocorrem em templos ou relíquias antigas. Elas aparecem no próprio céu. Foi exatamente isso que aconteceu com Mônica Aramaio, uma mulher argentina que, sem esperar, teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Certo dia, enquanto realizava suas tarefas diárias, Mônica parou por um instante e olhou para cima. Inicialmente, o céu parecia comum, repleto de nuvens, como em qualquer outro dia. Mas então, algo lhe chamou a atenção. Ao focar seu olhar, percebeu uma formação impressionante. Uma silhueta nítida, de braços abertos, que se assemelhava à clássica imagem de Jesus Cristo. Cristo na cruz. Em tempos de incerteza e desafios, a fé se torna um refúgio essencial para muitos. E foi justamente em um desses momentos de grande provação que um fenômeno surpreendente ocorreu na cidade de Mangue, na Colômbia, deixando a população intrigada e emocionada. Tudo começou quando moradores locais notaram algo incomum nos galhos retorcidos de uma árvore.
À primeira vista, parecia apenas uma formação natural, sem grande significado. No entanto, ao olhar com mais atenção, um detalhe impressionante se revelava: a silhueta de Jesus Cristo na cruz. A semelhança com as representações tradicionais do Messias crucificado era tão impressionante que muitos se recusaram a acreditar que aquilo fosse apenas um acaso da natureza. Tom de voz, transformado pelo Padre. Nem sempre a presença de Jesus se manifesta através de imagens ou visões. Às vezes, ela se revela de formas muito mais sutis e, ainda assim, arrebatadoras. Um desses episódios ocorreu em setembro de 1999, durante um evento religioso que, à primeira vista, parecia uma celebração comum, mas acabou se tornando um mistério inexplicável. Milhares de fiéis se reuniram no Battery Park, em Nova York, para participar do World Peace Regatta, um evento que promovia a paz e a espiritualidade por meio de diversas atividades, incluindo uma missa especial realizada em uma igreja local. Tudo transcorria normalmente até o momento da consagração, quando algo extraordinário aconteceu. O padre Gerard, que conduzia a cerimônia, ergueu a hóstia sagrada e foi nesse instante que sua voz mudou drasticamente. This is my body, which will be given up for you. O tom grave e profundo que tomou conta de sua fala não parecia natural. Fiéis que estavam presentes relataram que a vibração da voz ecoou de forma intensa pelo ambiente, causando uma sensação de assombro e reverência. Estátua, abrindo os olhos, milagres ou ilusões? Essa pergunta ressurge sempre que um evento inexplicável desafia a lógica humana. E foi exatamente isso que aconteceu em 2015, quando um vídeo gravado dentro de uma capela em Saltillo, no México, deixou o mundo inteiro perplexo. A gravação, compartilhada por Avon Escamilla, um homem que se apresentava como especialista em fenômenos paranormais, mostrava algo assustador e ao mesmo tempo fascinante. Uma estátua de Jesus Cristo que supostamente abriu os olhos e encarou diretamente o fiel que a filmava. O vídeo se espalhou rapidamente pela internet, provocando uma onda de espanto e questionamentos. Cristo na rocha. Para aqueles que têm fé, sinais da presença de Cristo podem surgir nos lugares mais improváveis. Ao longo dos anos, incontáveis relatos sobre manifestações divinas em objetos e paisagens naturais têm intrigado tanto fiéis quanto céticos. E um desses casos se destacou ao revelar o que parecia ser o rosto de Jesus Cristo, esculpido na própria natureza. A descoberta foi feita por um visitante de um parque que caminhava tranquilamente quando algo chamou sua atenção. Entre as formações rochosas, um padrão incomum de erosão parecia delinear um rosto familiar. Intrigado, ele se aproximou e, ao observar melhor, percebeu que os contornos lembravam fortemente a face de Cristo, com traços suaves esculpidos pelo tempo e pela natureza. Luz vinda do alto. A fé se manifesta de maneiras inesperadas, e para algumas pessoas, os sinais divinos podem estar escondidos nos detalhes mais simples do cotidiano. Foi exatamente isso que aconteceu com Alfredo L. Bruto, um morador de Agpo, na Itália, que teve um encontro visual tão impressionante que rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais. Era uma tarde comum, e Alfredo estava jantando ao ar livre quando, por um breve instante, decidiu olhar para o céu. O que ele viu o deixou sem palavras. Entre as nuvens do entardecer, uma intensa luz atravessava o céu, formando o que parecia ser a silhueta inconfundível de Jesus Cristo de braços abertos. A cena era tão magnífica que ele sentiu imediatamente que precisava registrá-la. Apesar de raramente usar redes sociais, Alfredo compartilhou a imagem com seus amigos e fiéis. Jesus no céu.
Muitos dos sinais que intrigam fiéis ao redor do mundo parecem surgir nas nuvens, mas o próximo relato ultrapassa qualquer explicação lógica. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode desafiar sua percepção da realidade. Há alguns anos, uma youtuber chamada MeBubs estava aproveitando um dia comum em sua cidade natal, nas Filipinas. Caminhando pelas ruas enquanto o sol se punha no horizonte, tudo parecia absolutamente normal. Mas então, algo incomum chamou sua atenção. Ela notou uma mulher parada na calçada, segurando uma câmera e apontando para o céu com uma expressão de espanto. Lá no alto, entre as nuvens tingidas pelo pôr do sol, uma figura impressionante se formava, parecendo se mover lentamente pelo céu. Mas não era qualquer figura. Seu formato e postura eram assustadoramente semelhantes às representações clássicas de Jesus Cristo. Jesus flutuando. Em 2019, um vídeo impressionante sacudiu a internet, deixando muitos em estado de choque e descrença. O responsável pela gravação foi Pablo Morales, um morador da Califórnia que, sem imaginar, acabaria no centro de um dos registros mais discutidos sobre aparições celestiais. Tudo aconteceu em um dia aparentemente comum. Pablo estava em casa quando olhou para o céu e viu algo que o fez prender a respiração. No alto, uma figura humana parecia estar descendo lentamente, flutuando como se desafiasse as leis da física. O impacto foi imediato. Sem hesitar, ele pegou seu celular e começou a filmar, narrando com emoção e convicção o que seus olhos estavam testemunhando. Para Pablo, não havia dúvidas. Ele estava vendo Jesus Cristo. Mas a grande pergunta continua no ar. Seria um sinal divino ou apenas um fenômeno sem explicação clara? Independentemente da resposta, esse evento reforça um fato inegável: o anseio da humanidade em encontrar sinais do sagrado, mesmo onde menos se espera.